Antônio Carlos Mazeu. Boa noite às pessoas que estão aqui, os companheiros, companheiras, camaradas. Bom, para mim é uma honra estar aqui nessa homenagem a uma figura como Otávio Brandão, que é um patrimônio não só do Partido Comunista Brasileiro, mas é um patrimônio do movimento operário, movimento dos trabalhadores do Brasil e da América Latina. E por que eu estou dizendo isso? O tempo que a gente tem é muito escasso para poder fazer um balanço da obra, de uma obra como do Otávio Brandão. Mas uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, quando nós analisamos essa obra do Otávio, que, aliás, veio à luz graças ao empenho do camarada Quartim, quando dirigia o Edgar Lohenroth, o Instituto o Edgar Lohenroth da Unicamp, que era um livro que fazia falta para a gente entender as análises do Brasil depois do surgimento do Partido Comunista. O mais interessante é que o Otávio, quando solta esse livro, e ele diz, eu vinha lendo no avião, relendo as suas memórias, que ele diz o seguinte, ele estava na clandestinidade, meio borocochô, né, sentado numa escada, e ele começa a escrever o Agrarismo e Industrialismo, né, e para reagir, inclusive, à situação de perseguição, de clandestinidade, né, daquilo que o Quartim dizia da ditadura travestida, ditadura autocrático-burguesa, travestida de república liberal. Ora, o Brandão, quando ele escreve o Agrarismo, ele se insere num debate maior que se travava na sociedade brasileira, não só no movimento operário, nos setores mais avançados do movimento operário, mas ele se insere também num debate nacional. Qual era o debate nacional? O destino do Brasil, qual era a vocação do Brasil? A vocação do Brasil era uma vocação agrária, como dizia Alberto Torres, por exemplo, ou era uma vocação industrial, como dizia um segmento da própria burguesia, entre parênteses, entre aspas e muitas aspas, brasileira, não é? Que eu ia falar nacional, mas brasileira, não é? Onde se debatia o futuro. E mais, o Otávio coloca nesse livro, com grande sensibilidade, não vamos esquecer que esse livro é um livro que expressa a visão do primeiro período do PCB, que é de 22 a 29, até o processo de proletarização que se dá na Terceira Internacional, quando vem para cá um assistente da Internacional, quando sai o antigo assistente da Internacional, o Julien Humbert Ross, que era um belga, e vem para cá um lituano chamado Augusto Gurowski. Esse período ele é um período muito fértil, ele é um período de grande efervescência intelectual no Partido Comunista. É um período que o partido publica várias revistas culturais, publica o seu jornal, mesmo perseguido, mesmo na clandestinidade, e gera uma obra como o Agrarismo e Industrialismo, que é pioneiro mesmo na avaliação de uma análise marxista da realidade brasileira. Não é? Claro que, à luz de hoje, quando nós olhamos o livro, nós vamos ver o livro com uma série de problemas que o próprio Otávio aponta nas suas memórias. Não é? Mas uma coisa importante que a gente tenha claro. Otávio, junto com Astrogildo Pereira, vai construir o primeiro núcleo intelectual de fôlego do PCB, né, do movimento comunista brasileiro e latino-americano. Claro que eu diria que o Otávio se insere num conjunto de reflexões que a América Latina produz no que se refere às primeiras tentativas de entender as nossas realidades através do método marxista. Muito bem lembrado pelo Quartim, é a primeira vez que se fala no Brasil em marxismo-leninismo. Ele mesmo, o próprio Otávio, chama atenção isso nas suas memórias. Ele fala, olha, eu chamei de ensaio marxista-leninista sobre a realidade brasileira. Mas, veja, aquele período onde Otávio e Astrogildo colocam o Brasil, no movimento comunista brasileiro,
diante das realidades e diante das necessidades de responder às questões centrais do Brasil, não é? no mesmo nível em que, por exemplo, no Peru, se dá as primeiras tentativas, os primeiros status do José Carlos Mariátegui, com a diferença que Mariátegui teve um pouco mais de tempo, até pela sua saída do Brasil, do Peru, e a sua ida para a Itália, para a Europa, o contato que ele teve com Benedetto Croce, né? Isso dá para o José Carlos Mariátegui um pouco mais de fôlego de pensar a realidade peruana. Mas eu não sou daqueles que dizem que esta obra do Otávio Brandão é inferior aos trabalhos de Mariátegui. Vocês podem dizer o seguinte: pô, mas é um marxismo permeado pelo positivismo, e é mesmo. E é mesmo. Isso não é privilégio do Otávio, mas é uma realidade que permeava o marxismo latino-americano. O marxismo latino-americano, lembrando, que vem pela primeira vez no nosso continente, através de um texto do Juan B. Justo, do argentino Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, que vai introduzir as primeiras reflexões marxistas no nosso continente. Então, Otávio se insere entre os pioneiros da reflexão, do olhar marxista para a América Latina. E mais ainda, o Otávio, com grande sensibilidade, eu diria o seguinte: em conexão com a avaliação que a Internacional fazia da América Latina, percebe que não há apenas um imperialismo hegemonizando as economias latino-americanas, mas ele vai expressar muito como é que o Júlio de Ross via o nosso continente. O Júlio de Ross preparou um material fantástico para o Congresso Internacional, mas aí com a luta interna, com a ascensão do grupo do Stalin, ele acaba sendo, quando ele era muito ligado ao Bukhari, ele acaba sendo marginalizado, e as suas ideias acabam não fluindo melhor no embate, mais tarde no próprio Birô Sul-Americano da Internacional Comunista. De qualquer maneira, Otávio percebe o seguinte: você tem dois imperialismos disputando a hegemonia aqui. O imperialismo, ele chama de anglo-americano, mas ele percebe que você tem dois núcleos que disputam e que hegemonizam e que oprimem a América Latina, né? E o Brasil em particular, os ingleses e os estadunidenses. Segunda coisa, ele percebe que há um processo forte de modernização no Brasil. Ainda ele diz: o proletariado nosso é muito pequeno, ele é muito incipiente ainda, mas ele tem um papel importante, e nós, no seu livro de memória, ele diz: quando eu escrevi esse livro, eu subestimei o papel do que ele chama do camponês, porque o Brasil, naquele momento, era um país agrário, um país com hegemonia econômica agrária. E ele coloca o seguinte: os núcleos que agitam e que podem apontar a modernização do Brasil é a pequena burguesia radicalizada, que eram os tenentes. E ele chama, inclusive, como ele caracteriza a Revolução Brasileira? Uma revolução democrático-pequeno-burguesa. Assim que ele caracteriza a Revolução Brasileira. Dizendo o seguinte: nós não podemos deixar de fora o movimento tenentista, porque esse movimento é aliado natural do movimento da classe operária e dos camponeses, que ele vai chamar de os melhores aliados da classe operária, que são os camponeses. De qualquer maneira, o trabalho do Otávio é um trabalho importante, é um trabalho, eu diria, que coloca questões, até com um alto grau de doutrinarismo, mas coloca questões importantes. Insere, isso é importante, como perceber a fundação da Seção Brasileira da Internacional Comunista, Partido Comunista SBIC, né? Seção Brasileira da Internacional Comunista, ou como gosta mais o Quartinho, Partido Comunista do Brasil, PCB, que é a formulação original. Insere no debate nacional, porque não insere só as classes subalternas no protagonismo político. Isso é importante. Quer dizer, o PCB, o surgimento do Partido Comunista é o surgimento daquilo que está escrito na bandeira da OJC. É a ousadia da luta. É quando um bando de proletários miseráveis, deserdados, mulatos, imigrantes, né, semi-analfabetos,
colocam as manguinhas de fora e dizem o seguinte: nós queremos ser protagonistas da história do Brasil. O texto do Otávio expressa essa ousadia, porque é um texto ousado. Ele expressa essa ousadia no sentido de mostrar o seguinte: nós, proletários, e nós, intelectuais orgânicos do movimento operário, do movimento proletário, do qual Otávio era um membro nato, junto com Astrogildo Pereira, isso é importante, não é? Ousa, pela primeira vez, em pensar o Brasil filtrado pela análise marxista, ou marxista-leninista, como queria ele. Portanto, a importância do livro está colocada. Ele vai para o embate, ele não só participa do embate da prática, da luta social, política do cotidiano, como ele participa do embate intelectual, inclusive com a burguesia, não é? Dizendo para a burguesia o seguinte: olha, não há nenhum caminho para esse país viável que não seja a industrialização desse país. O futuro do Brasil, ele vai dizer, não está o que ele vai chamar, e era o que se pensava naquele momento, no feudalismo, nas relações feudais dos coronéis latifundiários do café de São Paulo, dos coronéis do Nordeste, etc. O futuro do Brasil está na industrialização, está no ferro, está no manganês, está no petróleo. Chamava atenção para a questão do petróleo. Importante também isso. Os comunistas, através do camarada Otávio Brandão, não é, chamam a atenção da importância do petróleo, da política nacional de petróleo. Não é? Portanto, quer dizer, é um livro que faz parte, eu diria, da modernidade, da segunda modernidade, da segunda inserção do Brasil no Ocidente. Faz parte de um processo de realização de um Ocidente incompleto. Esse Ocidente só se completa no Brasil, não é, com o surgimento do proletariado e com o surgimento do Partido Comunista. Então, Otávio é a expressão desse processo. Daí essa importância e daí essa homenagem, tardia, diria eu, não é? Na casa onde ele foi parlamentar. Portanto, eu quero encerrar essas palavras dizendo que o Otávio está presente em todas as nossas reflexões, não só pelo exemplo de luta de um intelectual orgânico, de um militante que pensava e de um pensador que militava, mas está presente também no debate nacional, vai estar lado a lado, disputando no campo intelectual com intelectuais importantes da burguesia brasileira, inclusive se colocando num embate indireto com Oliveira Viana, com Alberto Torres e com todo o pensamento conservador. Essa é a importância do Otávio, e eu queria deixar um abraço a todos e dizer que o camarada Otávio Brandão presente. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Mazel. Eu queria anunciar as presenças do companheiro André, que é diretor do Centro Cultural Otávio Brandão, do companheiro Heraldo Bulhões, que é diretor do Sindicato dos Médicos. E passo a palavra agora para o representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, da sua direção nacional, nosso companheiro Marcelo Durão. Alô. Agradecemos o convite, a Eduardo, a Dionísia. Agradecemos imensamente esse convite de estar aqui nessa entrega da medalha para o Otávio Brandão. Acredito também que a nossa presença é muito pelo que pouco foi tocado, pela presença dele também na luta pela questão agrária, na luta pela reforma agrária, que também foi um viés do Otávio, né? Não vou entrar aqui nas outras questões, eu vou trazer só uma saudação do MST, mas trazer essa importância, né, que foi colocada agora no final, da reflexão que ele colocava em relação ao modelo hegemônico da agricultura, que é o que se mantém até hoje, que é um modelo que visa principalmente comércio internacional, hegemonia e centralização de poder no campo. Não visa a produção de alimentos, não visa realmente
solucionar uma miséria que a gente tem desde aquela época no campo, que hoje pode se mostrar de uma forma menor em quantidade, né? Temos muito mais gente hoje no campo, né, do que há 60 anos atrás, do que há 70 anos atrás, mas ainda são os mesmos problemas, ainda é a mesma agricultura hegemônica, em que se visa basicamente a centralização da terra, dos produtos, para garantir uma balança comercial internacional, a produção de commodities. Então, esse debate que ele também trazia da reforma agrária, da importância da reforma agrária, eu acho que é um dos motivos que trouxe o MST a estar aqui. A gente agradece imensamente. Então, a gente gostaria de colocar isso, essa figura humanista que foi o Otávio Brandão, e fazer esse reconhecimento dele. Eu ia citar a questão do petróleo, mas já foi dita, né? Foi um homem, um visionário, ele nasceu à frente do seu tempo, e nós do movimento deixamos aqui esse reconhecimento ao camarada humanista Otávio Brandão pela luta pela terra, a luta pela reforma agrária e também a luta pela Revolução Brasileira. Obrigado. Obrigado, companheiro Marcelo. Eu também queria anunciar a presença dos companheiros Rodrigo, Hernani, Nelson e Fernando, todos da diretoria do Centro Cultural Otávio Brandão. Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu gostaria de ler aqui uma carta que é endereçada ao ilustre vereador Eliomar Coelho. Ilustre vereador Eliomar Coelho, somente nesta tarde fui informado que seria hoje a homenagem a Otávio Brandão de iniciativa de Vossa Excelência, o que me priva, em razão de compromisso programado anteriormente, da possibilidade de cumprimentá-lo pessoalmente e expressar meu aplauso a tão oportuna manifestação. O alagoano Otávio Brandão, um dos mais destacados integrantes da geração que criou o Partido Comunista Brasileiro há exatos 89 anos, que se completam nesta data, foi um valoroso militante social com atuação no Brasil e na antiga União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, e também um eminente intelectual, autor de estudos pioneiros, como o contido em sua obra Canais e Lagoas, em que se antecipava na previsão da existência de petróleo no Brasil. Quero, pois, felicitá-lo por tão inspirada proposição, pedindo-lhe que transmita à amiga Dionísia Brandão, filha dele, nossos cumprimentos pela homenagem que, nesse momento, a Casa de Leis do Povo Carioca, a que Otávio Brandão pertenceu, presta a esse inesquecível lutador pelo progresso social. Receba o meu abraço cordial, Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Eu, então, passo a palavra agora ao nosso companheiro Ney Nunes, diretor do Centro Cultural Otávio Brandão, para fazer a sua saudação e também a entrega da medalha de Narco Reis à nossa querida companheira Dionísia Brandão. Por favor, companheiro Ney Nunes. Companheiros da mesa, todos presentes, boa noite. Para nós do Centro Cultural Otávio Brandão, para mim em especial, é uma honra, né, estarmos aqui, ao lado da Dionísia, presente aqui na mesa, filha do Otávio Brandão, ao lado com a presença da Iracema, filha de Otávio também, que está aqui presente, prestando essa homenagem. Eu falei brincando com o Ivan Pinheiro semana passada, que Otávio tinha sido caçado pela terceira vez, né? E justamente pelo seu inimigo principal, que no dia que estava marcada essa homenagem, no dia 18 de março, fez praticamente uma intervenção nessa cidade, uma intervenção vergonhosa, capitaneada pelos seus serviçais de plantão na prefeitura, no governo estadual e no governo federal.
Mas o combatente Otávio Brandão não esmorece, né? E nós estamos aqui para fazer essa homenagem. Não dá, em pouco tempo, uma missão impossível falar, em 10 minutos, de mais de 60 anos de militância, de trabalho, né, em prol da libertação da classe trabalhadora, em defesa do socialismo, de combate ao imperialismo. Então, eu vou abordar só alguns pontos aqui que eu acho relevantes a gente lembrar do Otávio Brandão. Otávio, que nasceu em 12 de setembro de 1896, quando tinha por volta de 20 anos, já formado estudando na Faculdade de Farmácia do Recife. Otávio, nesse período, por volta de 16, fez mais de 20 ou 30 excursões pelo interior de Alagoas, sem nenhum apoio oficial, né? É o que se chama hoje, aí, entre aspas, né, o trabalho voluntário. Otávio se dedicou a pesquisar a geologia, a botânica do seu estado. E fruto desse trabalho, né, que ele tornou público em 3 conferências realizadas em Maceió, e o resultado dessas 3 conferências foi esse livro, Canais e Lagoas, aqui referido. Otávio foi, com certeza, se não o pioneiro, um dos pioneiros na defesa da existência do petróleo e da sua viabilidade no nosso país, já que naquele período, né, havia praticamente um complô, né, entre as agências imperialistas que mandavam técnicos para cá para dizer que não existia o petróleo. Otávio Brandão teve muita dificuldade para publicar esse livro, publicou por conta própria depois aqui no Rio de Janeiro, quando já estava aqui, porque ele foi obrigado a vir para o Rio de Janeiro, devido à sua militância social, político-social em Maceió. Foi preso lá, sua primeira prisão ocorreu em 1919. Otávio foi preso só 17 vezes, ao longo da sua vida. Vindo para o Rio de Janeiro, ele publica, praticamente por conta própria, né, aplica todas as suas economias e publica Canais e Lagoas. O livro teve alguma repercussão, mas logo caiu no esquecimento e no silêncio que era conveniente às classes dominantes na época. Uma outra passagem que eu gostaria de lembrar, de Otávio Brandão, é a questão, o que foi efetivamente Otávio Brandão, né? Otávio Brandão não foi só um teórico, não foi só um parlamentar, não foi só um estudioso, né? Ele foi um homem de ação, um organizador, né? Liderou a organização da primeira frente de massas no Brasil, que foi o Bloco Operário Camponês, que, se batendo contra todo um conservadorismo da época, na capital da República, consegue eleger aqui no Rio de Janeiro 2 parlamentares. Ajuda a fundação de diversos sindicatos e associações de trabalhadores. Apoia as greves, a luta dos trabalhadores e suas reivindicações, né? Então, Otávio foi, além de teórico, já foi ressaltado aqui, não vou repetir, foi também um organizador e um homem de ação à altura dos desafios do seu tempo, né? É importante a gente lembrar também a atuação parlamentar do Otávio Brandão, que se dá em 2 etapas, né? A primeira, eleito pelo Bloco Operário Camponês em 1928, né? Otávio vem para... A Câmara se chamava Conselho Municipal, os vereadores se chamavam intendentes do Distrito Federal. Otávio enfrenta, só ele e Minervino, uma bancada de reacionários, né? Mas não fica só dentro do parlamento, prossegue no seu trabalho de organização, de apoio à luta dos trabalhadores, de apoio às reivindicações, dirigindo o jornal do partido, a Classe Operária, do qual ele foi o primeiro diretor e fundador, em 1925. Otávio Brandão, da tribuna do
do Parlamento Municipal, então, em 28, denunciou os empréstimos imperialistas, advogou a suspensão dos pagamentos dessa dívida externa já naquela época, né? E defendeu a aplicação dos recursos sob a ótica dos trabalhadores, né? Na educação, na habitação e onde era na saúde pública, né? Essa foi a atuação do Otávio Brandão no seu primeiro mandato. Como resultado disso, sofreu diversas prisões. Parlamentar naquela época não tinha imunidade. Prisões, agressões, ameaças de morte. Queria relembrar também um pouco aqui que Otávio, após a Revolução de 30, após a sua primeira cassação, em 1931, e essa que está aqui ao meu lado deve lembrar bem, né? Otávio foi deportado, depois de cassado, foi preso, ficou mais de 3 meses preso, solto, foi preso novamente, e, se não me falha a memória, Dionísio, em abril, né? Não, junho, 18 de junho de 1931, Otávio, sua esposa Laura, suas 3 filhas, então com 5, 6, 8 anos de idade, a mais nova está aqui ao meu lado, Dionisa, com 5 anos, foram colocados no navio em direção à Alemanha. Pelo governo da Aliança Liberal do senhor Getúlio Vargas, em 1931. 15 anos de exílio, Otávio sai da Alemanha, obviamente a Alemanha já tomada pelo nazismo, o nazismo já em crescimento, não consegue abrigo lá, vai para a União Soviética, onde passa 15 anos da sua vida. Lá trabalha, lá continua estudando, lá atua, quando possível, na Internacional Comunista. De início ele fica isolado, não tem participação, critica o Levante de 35, não estava de acordo com aquelas avaliações ufanistas. Após o fracasso do Levante, é chamado novamente a colaborar com a Internacional Comunista. Trabalha também na Rádio Moscou. Em 46, volta ao Brasil, com a família. E, para surpresa de muitos, que achavam que Otávio Brandão já era o nome do passado, esquecido, né? Otávio Brandão é indicado para concorrer na chapa do partido à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e se elege como o 3º mais votado na bancada comunista. E não era pouca coisa, porque essa bancada foi a maior bancada daquela legislatura. E, novamente, o mandato do Otávio é na porta das fábricas, lutando contra a derrubada dos casebres, os trabalhadores no Morro da Catacumba, visitando os subúrbios mais distantes, denunciando desse plenário, novamente, a questão da educação, a questão da disparidade do número de escolas nos bairros ricos do Rio de Janeiro, com os bairros pobres e afastados dessa cidade, dos subúrbios, dos bairros proletários. E, novamente, reivindicando que se aplicasse o orçamento municipal nas reivindicações mais sentidas dos trabalhadores. Então, meus amigos, é preciso, quando a gente relembra, né, uma figura como Otávio Brandão, tentar contextualizar, né? Otávio é de uma época e serve para a gente estudar um pouco a democracia brasileira, os regimes, e se prevenir, né? Uma época onde os comícios eram reprimidos à bala. Na primeira eleição de Otávio pelo BOC, um trabalhador, um operário do Arsenal de Marinha, foi assassinado com um tiro na cabeça. Esse era o ambiente em que Otávio Brandão atuou e lutou, né? Eu acho que essa homenagem aqui não é tardia, eu acho que uma homenagem nunca é tarde. Eu acho que ela é um processo que se iniciou nos anos 90, e a quem a gente deve agradecer muito a Dionisa, que é uma lutadora pelo resgate da memória do seu pai, né? A Marisa também está aqui presente. O Centro Cultural Otávio Brandão se orgulha de fazer parte desse